sobre esse assunto a gente vai falar também no Grande Debate, que começa agora. O Grande Debate é um quadro de sucesso na CNN americana, que nós trouxemos para a CNN Brasil. Temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. A Polícia Federal realiza neste momento a Operação Placebo, que nós já mostramos aqui, que investiga indícios de desvio de recurso público destinados ao atendimento ao combate ao novo coronavírus. Policiais estavam na residência oficial do governador Wilson Witzel, o Palácio das Laranjeiras, e também no escritório de advocacia onde atua a mulher do governador, Helena Witzel. Tiago, começo com você, seus argumentos iniciais sobre essa operação que também é realizada em São Paulo. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Bom dia. Essa operação de hoje, até mesmo a pergunta que você me faz, Gotino, revelam e explicam até uma pergunta que você me fez no programa de ontem. Havendo indícios do cometimento de crime por um advogado, a busca e a apreensão pode ser inclusive sobre o aparelho do advogado. Você não pode violar o direito de um advogado a partir do que o cliente do advogado fez. Então, começo com essa explicação. E deixando bem claro que o que acontece. Os governadores, neste caso, como neste caso, o foro por prerrogativa de função deles é no STJ, assim como o do presidente da República é no Supremo Tribunal Federal. Um mandado de busca e apreensão, ele nasce de um inquérito policial, muito provavelmente, não temos informação de uma ação penal já iniciada, porque senão o governador saberia disso a partir do ato de citação. E esse inquérito policial hoje visa, é o que nos parece nessas informações primeiras que chegam, que visam a análise e a descoberta de fatos de relevância penal sobre desvio de verbas para a saúde. Busca e apreensão, o que significa isso? É importante frisarmos. Quando existem indícios ou elementos, mesmo ainda um pouco sensíveis, não tão concretos, eles fazem com que o juiz, quando é necessário e apenas quando necessário, permita que haja a violação de intimidade das pessoas, com a busca de documentos, de aparelhos eletrônicos, como computadores, laptops, tablets, e também aparelhos celulares, caso tudo isso seja necessário para fazer um bom desenho dos fatos que se ousa descobrir numa operação como essa. A operação, então, nasce no Superior Tribunal de Justiça, por ordem de um ministro que está dando valia a essa investigação e resguardando o gabinete, no caso do governador do estado do Rio, coisa muito parecida com o que nós temos hoje no Supremo, nesse inquérito policial Moro e Bolsonaro, onde o ministro Celso de Mello é o juiz garantidor da boa condução dos trabalhos. Paralelos podem ser feitos, acho que vale a pena, acho que chegaremos nisso aqui no debate de hoje, mas é importante frisar isso. No STJ corre esse inquérito porque há prerrogativa de foro para o governador do estado. Uma operação dessa não é uma operação rápida, creio que ela deve estar sendo pensada e analisada já há algum tempo, porque existe o deslocamento de muitos policiais. Sabe-se, e eu sei, em razão da minha profissão, claro, de um advogado criminalista, que os agentes de Polícia Federal muitas vezes são deslocados de suas regiões sequer sem saberem o que irão fazer. Apenas quando chegam no seu destino é que abre-se o envelope, para usar uma boa figuração. Então, uma operação é necessário parcimônia, não se coloca aqui o governador e nenhum dos seus já como culpado, é o início de uma investigação ou é o primeiro momento que essa investigação aparece a público, porque creio que fosse sigilosa até esse momento, é agora que ela é desvelada à população brasileira. Okay. E também é preciso ver, Gotino, e isso é muito importante, saber inclusive o controle de legalidade sobre ela. Se ela foi de fato baseada em elementos concretos, se foi baseada numa delação premiada, que em regra é de uma pessoa que tem interesse
que a operação seja feita. Okay. Então é necessário ver. É o início só. Muito vai passar por baixo dessa ponte ainda. Gisele Soares, seus argumentos iniciais, bom dia. Bom dia. Em complemento, então, a essa brilhante explicação do Tiago, obrigada, viu, Tiago? Imagina. O que me chama a atenção é justamente o envolvimento de uma organização social, de uma OS. Por quê? Vivemos um momento de pandemia, vivemos um momento, portanto, em que houve o afastamento de todos aqueles controles rígidos próprios da lei de licitações que rege qualquer tipo de contratação pública. Então, o poder público, para poder contratar, ele precisa atender a uma série de requisitos, a uma série de procedimentos próprios da lei de licitação. Com o advento da pandemia, houve uma certa flexibilização dessas regras tão rígidas, um encurtamento dos prazos desses procedimentos para que se pudesse atender, então, ao fim maior, que é justamente o cuidado com a saúde. O que é que chama a atenção nessa operação? Essa operação não envolve uma questão relativamente à licitação ou à flexibilização de licitação. Ela envolve uma pessoa jurídica chamada organização social. O que são as organizações sociais? As organizações sociais foram criadas por uma lei de 99, inclusive inspirada pela falecida Ruth Cardoso, que é justamente uma possibilidade de parceria de entidades privadas com o setor público, com uma espécie de facilitação justamente na transferência de recursos públicos para entes privados. Então, a organização social ela é formada, ela é geralmente uma associação ou uma fundação sem fins lucrativos, dedicada a um fim social, e ela pode, então, firmar contratos de gestão com o setor público e, dessa forma, ela recebe essa verba pública fora de todos aqueles rigores próprios da lei de licitação. Então, essa é uma organização social, o IABAS, que tem essa nomenclatura de instituto. Já há esse histórico pregresso de uma série de problemas com relação a outros contratos de gestão firmados entre o IABAS e o setor público. Então, o que veremos provavelmente nos próximos dias serão depoimentos e convocações de muitas pessoas. Por quê? Porque justamente os dirigentes das organizações sociais são pessoas públicas e pessoas privadas que vêm imbuídas justamente dessa vontade de prestar assistência social. E as organizações sociais, elas são muito utilizadas para a administração conjunta, pública e privada, de hospitais e de entidades de saúde. Tiago, você vê alguma relação política no que está acontecendo agora? Óbvio que essa operação não foi criada de um dia para o outro, não. Mas nesta madrugada, no Rio de Janeiro, aconteceu a nomeação do Tássio Musi na Superintendência da Polícia Federal, teve a publicação no Diário Oficial. E a gente sabe que o Wilson Witzel é um dos principais adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, 2 governadores são xingados ali naquela reunião da última sexta-feira, Wilson Witzel e João Dória. Você vê alguma relação política nisso ou não? Olha, Gotino, Tom Jobim já falava que o Brasil não é para principiantes, né? Eu não gosto dessa leivosia e é óbvio que isso vai entrar no debate público cedo ou tarde, mas essa correlação eu acho absolutamente promíscua. A Polícia Federal é um órgão sério, o Superior Tribunal de Justiça é um órgão sério, e ele não é sério só se vai contra o Witzel ou se vai a favor do Witzel. Ele é sério por natureza. Eu discordo de muitas decisões do Superior Tribunal de Justiça, mas eu conheço a seriedade dos seus ministros, principalmente da 5ª e da 6ª turma, que é onde eu atuo. Da mesma forma como o Supremo Tribunal. Eu não odeio o Gilmar Mendes ou amo o Luiz Roberto Barroso por causa das decisões que eu discordo. Eu respeito eles como ministro de Estado, porque se fôssemos, inclusive, fazer uma análise, grandes decisões favoráveis hoje ao governo, lá de trás já do direito, né? Porque o direito ele não é um fato em si, ele tem uma linha histórica. Foram tomadas por ministros que hoje são absurdamente achincalhados em público. Mas as pessoas transformaram o Brasil, porque na simplicidade de pensamento aonde um país com baixa educação é capaz de chegar, transformaram isso num grande jogo de futebol. Fazer a ilação que, com a troca da Polícia Federal, ou já vamos lá para trás, com quando o Sérgio Moro sai, essa investigação já deve ter mais tempo.
já deve ter muito mais tempo. As OSs, e a Gisele explicou muito bem a natureza jurídica delas, que é uma simplificação das relações entre poder público e empresariado e setor privado, elas já são alvos de muitas operações ao redor do Brasil. No Nordeste já ocorreram, inclusive, em OSs de educação. Agora nós temos aqui também no Sudeste, no dia de hoje, sobre a saúde. Então é muito complicado fazer essa análise. A ideia das OSs, ela é ótima, ela é boa, ela simplifica muita coisa. Só que o que acontece? Nós estamos no Brasil, né? É difícil. Okay. É muito complicado. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, é impossível fazer essa ilação. Gotino, eu não concordo que seja feito, inclusive, no debate público, redes sociais, etc. Se um dia se verificar algo, que se perquira isso, que se vá atrás disso. Mas, partindo desse princípio, não. E eu percebi que a Gisele não gostou da pergunta. Você não vê relação política nesse momento em relação a essa operação, Gisele? Não, eu gostei da pergunta, mas concordo com o Tiago. Realmente, não há essa ligação. Pode acontecer no futuro de haver realmente essa relação? Poderá acontecer, mas cada investigação deve se ater aos fatos que ela visa apurar e, para a apuração desses fatos, ela deverá coletar indícios de provas, depoimentos, enfim, todo aquele arcabouço para a apuração daqueles fatos. Havendo outros fatos, então poderá haver desdobramento dessas operações. Mas fazer essa ligação direta e, mais ainda, fazer uma ligação direta como essa, com uma conotação política, não acredito. Tássio Musi já era o nome, desde sempre, anunciado como o nome que seria realmente o escolhido para a superintendência. É um nome que vem, como os outros nomes, também com a chancela de preencher os requisitos objetivos e de ter o respeito de seus pares, de ser um nome muito respeitado dentro da corporação. A deflagração dessa operação de hoje da Polícia Federal está na esteira de outras, inclusive, que já ocorreram na semana passada em Fortaleza, em outros estados. Muitas outras irão ocorrer. Há mais de 500 inquéritos policiais instaurados hoje para a apuração justamente de possíveis desvios ou de incongruências nessas contratações. Nós não podemos esquecer, vivemos um momento excepcional, vivemos um momento de pandemia e neste momento de pandemia houve um afastamento dos rigores de controle para contratações públicas. Isto significa que os órgãos de controle precisarão necessariamente ser mais rígidos, porque há uma certa facilidade para quem quer se apropriar de dinheiro público neste momento de pandemia. E por essa razão, muitas operações virão de vários políticos sem qualquer conotação de perseguição, embora a perseguição deva também ser observada e ser analisada para que não se cometam injustiças. Exatamente. Vamos lá, a deputada federal Carla Zambelli disse à Rádio Gaúcha que, abre aspas, a gente vai ter nos próximos meses o que a gente vai chamar de covidão, fecha aspas. Vamos ouvir a deputada. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Carla Zambelli fala disso na segunda. Na terça, a polícia bate a porta do governador do Rio de Janeiro, Tiago Anastácio. A deputada prezada, a ex-integrante do Fêmen, da extrema esquerda, inclusive abortista, ela parece ter informações um tanto privilegiadas sobre a Polícia Federal. Então, já é um indício muito ruim. Acho que a Gisele vai concordar comigo, né? Como é que ela sabe, como deputada federal, ou seja, integrante do Legislativo, que operações da Polícia Federal estavam sendo armadas? Já me parece que existia um vazamento para a deputada. Já há o indicativo de mais uma investigação envolvendo essa mesma deputada, que já estava envolvida nesse entreveiro Moro, presidente da República. Me parece mais uma vez que houve vazamento
de informações da Polícia Federal. Fico surpreendido com essa informação, Gotino. Fico chateado com isso, porque isso macula o nome da Polícia Federal, um dos órgãos mais importantes no país, inclusive no combate à corrupção e dos malfazeres dessa república que é assolada há muito tempo, não só por políticos, mas por empresários, por pessoas que, de fato, não conseguem seguir a linha social de se agir bem para um país. Como que ela sabia disso? Eu não sei. Você não sabe e a Gisele não vai saber. Agora, dizer que já haviam inquéritos, investigações engatilhadas, ter informação que inquéritos engatilhados foram segurados. Isso já é um absurdo e ela vai precisar explicar para a Justiça, no caso dela, o Supremo Tribunal Federal, porque tem prerrogativa de foro. Agora, Gotino, a operação de hoje, estava me lembrando aqui, gera uma coisa muito interessante, né? Gera uma explicação sobre o que vimos ontem e também na sexta-feira e durante o final de semana. Um governador de estado pode ter laptops e celulares apreendidos. O presidente da República também. Gisele, como é que você avalia essa declaração da deputada a essa emissora de rádio e ela fala que vai começar a era do Covidão? A deputada realmente vai precisar explicar quais são as fontes de informação das quais ela recebeu essas informações. É muito sério, né, Gisele, isso? Sim. É muito sério. Existem uma série de informações que realmente podem ser obtidas publicamente. Nós, né, Tiago, estamos sempre buscando justamente essas informações, mas só temos acesso àquilo que é público e assim deve ser. Porque realmente é preciso que seja preservada a isenção e que seja preservado todo este trabalho de investigação da Polícia Federal, inclusive porque os inquéritos, não podemos esquecer, eles são sigilosos. Eles são sigilosos por lei, justamente por essa razão. Então, para garantir que toda a coleta de provas aconteça de forma isenta e imparcial, para garantir, então, que essa coleta de provas seja submetida às autoridades competentes. Então, essas investigações, elas muitas vezes são iniciadas por propostas do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, por vezes até o próprio Judiciário recebe essa notícia, então passa essa informação aos órgãos justamente para que haja toda essa legalidade, esse regramento, respeito aos procedimentos, justamente para que não se cometam injustiças de publicização excessiva dessas informações e muitas vezes já uma condenação social deste ou daquele investigado. Exatamente. Quando, ao final da investigação, se chega à conclusão de que aquela pessoa realmente não tinha nenhuma relação, não agiu de má fé, não compactuou com aquela situação. Então, são investigações importantes, serão investigações, isso certamente, serão múltiplas investigações, isso a gente pode afirmar, porque são informações públicas, há uma série de inquéritos já instaurados, há inclusive entrevistas em grandes revistas de órgãos de controle, justamente manifestando a dificuldade por conta da falta de pessoal, por conta da falta de aparelhamento, de tecnologia, para as investigações nesse momento, porque há uma profusão de contratos sendo celebrados. Existia, inclusive, existia a MP que nós discutimos com relação à boa-fé do servidor público que praticava. Exatamente, aqueles atos. Então, é toda uma situação excepcional. Covidão não deixa de ser um bom nome para esse tipo de operação. Macabro, né? Que todos os maus, que todas essas pessoas que realmente têm essa intenção de desviar dinheiro, porque realmente a pessoa precisa ser muito mau caráter para desviar dinheiro público de remédios, de respiradores, porque ela sabe que o que ela está fazendo irá necessariamente, diretamente, matar pessoas. Sem dúvida. Então, a pessoa que se apropria de dinheiro público da saúde é um criminoso. Ele está cometendo crime doloso contra a vida das pessoas que vão ficar sem aquele respirador, que vão ficar sem aquele medicamento. Então, há que se fazer uma investigação rígida, uma oitiva de todas as pessoas e é preciso que os nossos gestores públicos tomem esse cuidado, essa cautela do que falam, de como falam, de que expliquem de onde veio aquela informação para que não haja esse tipo de informação ruim que acaba até maculando a própria imagem
nesse caso da deputada. A Gisele faz um disclaimer que é muito importante, Gotino. Se existe uma barbaridade cometida no Brasil, é o desvio de verbas da saúde. No momento de pandemia, então, é de pegar pelo pescoço o cidadão. Mas é importante que a Gisele fez um disclaimer antes que é super relevante. A questão é, investigue-se, mas tome-se cuidado para não errar, para também não destruir a vida de uma pessoa que está tão somente sendo investigada. Isso é importante. Mas se o corrupto tivesse um mínimo de consciência... Não seria corrupto. Então, exatamente. Por exemplo, não teríamos, por exemplo, desvio de merenda nas escolas. Não, de alimentos, não, tem. Né? A punição tem que ser muito rigorosa. Muito rigorosa. Vamos lá. Desencorajar o crime. Aí eu queria amarrar agora para vocês entenderem aonde eu queria chegar. Claro. Começamos falando do governador Wilson Witzel, a Polícia Federal na casa dele. Aí eu perguntei se vocês observavam alguma relação política nisso. Até aqueles que apoiam o presidente escreveram aqui no Twitter, estão bravos. E aí vem a fala da deputada Zambelli, que é apoiadora do presidente. Muito bem. Inclusive, as pessoas podem escrever para a gente agora na hashtag Grande Debate o que você está achando do tema, pode dar opinião também. Aí vem agora a nota de Wilson Witzel. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acaba de divulgar esta nota. O André Ramos me enviou aqui. E ele diz o seguinte, abre aspas, não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha, diz o governador, em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que os deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Estou à disposição da Justiça, meus sigilos abertos e estou tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. Sigo em alinhamento com a Justiça para que se apure rapidamente os fatos. Não abandonarei meus princípios e muito menos o Estado do Rio de Janeiro. Onde nós chegamos no momento agora que o Wilson Witzel responde, contra-ataca e puxa o presidente para essa discussão, dizendo que estão direcionando essa operação a ele e que os apoiadores do presidente já sabiam dessa operação antes. O problema agora é com vocês, para vocês debaterem. Tiago Anastácio. Gotino, então, eu sou surpreendido agora com essa informação. Não tinha essa informação da deputada prezada e também nem da... Não, obviamente, não conseguiria saber a nota que saiu agora do governador Witzel. Mas tem fumaça e a fumaça é robusta, né? Eu fico um pouco chateado de ver isso, porque nós estamos debatendo, nós estamos totalmente desfocados no Brasil num momento tão grave como esse, e nós já estamos debatendo agora, estamos indo para uma terceira ou quarta geração de problemas dentro de um original, né? Porque tudo surge com o Moro lá atrás, saindo do Ministério, como saiu. Depois nós temos o inquérito policial. A partir do inquérito policial instaurado no Supremo Tribunal, começa uma balbúrdia nacional sem precedentes. Sem precedentes. E as respostas vão sendo dadas, e isso é muito interessante. Quando o adversário político do presidente é o alvo de uma operação. Porque está provado hoje, e aqui eu falo até inclusive para o general Heleno, que eu tenho profundo respeito, eu já falei para a Gisele inclusive, tenho um profundo respeito pelo general Heleno. Está aí a prova. Um líder de executivo, como eu colocava ontem, não é imune de forma alguma a uma prova, a produção de uma prova. Por quê? Da mesma forma que o general Heleno saiu em defesa do Jair Bolsonaro, o Witzel tendo essa informação anterior, ele poderia ter colocado o BOP na frente do Palácio do Governo. Aí eu quero ver a Polícia Federal entrar. Não entraria. Então, vamos voltar ao plano comum das coisas, vamos deixar claro, é gravíssimo o que a deputada Zambelli, eu chamo ela de prezada porque é como Sérgio Moro a chamava, é gravíssimo que ela tivesse essas informações. Mas, Thiago... Ela não tem imunidade, embora parlamentar, não está no debate parlamentar para ela ser imune. Tiago, uma pergunta. Diga, querido. Mas não é meio óbvio que a Polícia Federal vai fazer operações neste momento
por conta dessas compras que estão sendo feitas sem licitação? Não é um pouco óbvio falar que vai ter operação da Polícia Federal investigando essas compras, os governadores, os prefeitos? Mas não é do nada, Gotino. O que acontece? Uma operação da Polícia Federal, quando surge isso para o público, ou seja, quando há uma busca e apreensão, ou uma prisão temporária, ou uma prisão preventiva, esse inquérito já está correndo em sigilo há muito tempo. E ele já tem bases de evidência, de indícios que já estão sendo colhidos há muito tempo e de forma sigilosa. Por exemplo, você, um dos mais importantes jornalistas do país, numa das mais importantes redações do mundo. A CNN é uma das maiores redes de informação do mundo. Vocês sabiam que havia um inquérito policial contra o governador Witzel? Ninguém sabia. Agora, como é que a deputada sabia? Esse é o ponto. E vamos deixar claro, a imunidade dela, parlamentar, não abarca a obrigação dela de dizer como ela soube disso. Outra pergunta, o que é mais importante agora? A fala da Zambelli ou a operação apurando se tem corrupção, se tem fraude dentro do sistema de saúde? São duas coisas distintas, né, Gotino? A fala dela, eu acho que está muito mais relacionada com o vazamento de informações do líder político dela, né, do presidente da República, de quem ela é devota cega, até mesmo sem capacidade de crítica, o que me parece, com essa relação no Rio de Janeiro. São duas coisas distintas. Ou até pode ser uma terceira. Não sei se é uma relação... como ela chegou a isso. Agora, ela terá que explicar. E o mais importante, ela tem a obrigação, porque ela é servidora pública, como deputada, o termo não é bem esse, né? Mas como deputada federal, não se abarca imunidade parlamentar nesse caso, porque ela não está em discussões do parlamento, não é uma discussão política, e isso é muito sério. Ela vai ter que explicar, dar nomes, porque a Polícia Federal não pode ficar à mercê de funcionários politizados alimentando políticos que querem a sua manipulação para fins políticos eleitorais. A Polícia Federal é um órgão sério, assim como a Justiça Federal, no caso com o STJ, não pode ficar exposta na janela, eu faço a referência com todos os cuidados à música do Gonzaguinha, não pode ficar na janela à mercê dessas figuras. Ok. Deixa eu passar ao mesmo tempo para a Gisele. Claro. Gisele, eu vou pegar a fala do Tiago, que vê como gravíssimo o fato da deputada Carla Zambelli ter falado isso em uma rádio ontem e a operação acontecendo hoje. Mas a gente já não vem falando sobre isso há bastante tempo, dessas operações. Você também acha grave a fala dela? A deputada precisará se explicar, Gotino, porque pode ser uma coincidência. É preciso que se analise o que exatamente ela disse, se ela desceu a detalhes para dizer que a operação seria no Rio de Janeiro, que seria da Polícia Federal, enfim. É preciso que ela tenha justamente essa oportunidade para explicar o que disse, para trazer, inclusive, se entender necessário, já apresentar indícios ou provas disso que ela disse, de que ela declarou, todas as fontes. O que nós temos que tomar muito cuidado, e o Tiago falou em balbúrdia nacional, e realmente essa é uma expressão muito interessante. Então, nós partimos de um fato, de uma declaração do ex-ministro Sérgio Moro, em que, na interpretação dele, haveria uma intenção do presidente da República de interferir num órgão de Estado, na Polícia Federal. A partir daí foi instaurado um inquérito policial para a verificação deste fato, ou seja, que interferência é essa? Isso é uma interferência dolosa, nefasta para conduzir este ou aquele procedimento ou proteger quem quer que seja de procedimentos investigatórios? Ou é uma prerrogativa do presidente da República de trocar o nomeado para a diretoria da Polícia Federal? E isso foi entendido como o ex-ministro Sérgio Moro como uma interferência que, no entendimento dele, não havendo justificativa para a substituição, ele então se insurge contra essa transferência. Então,
este é o fato inicial primígeno que originou a instauração deste inquérito. Deste inquérito e da coleta de indícios de provas deste inquérito, houve, então, depoimentos de delegados da Polícia Federal, e inclusive do ex-ministro Sérgio Moro. Todos negaram qualquer interferência direta, ou seja, qualquer manifestação do presidente no sentido de quero interferir no dia tal, na hora tal, ele pediu assim, isso não foi trazido aos autos até o momento. E houve então a polêmica sobre um vídeo que teria gravado uma reunião ministerial. Do dilema de publicizar ou não essa reunião ministerial, acabou que o vídeo foi publicado. E aí começa justamente essa chamada balbúrdia nacional do Thiago. Então, se o vídeo não tivesse sido publicado, certamente o governador Wilson Witzel teria perdido esse argumento em que ele faz essa ligação e diz justamente que, tendo sido xingado, ou seja, sou o desafeto comprovado do presidente por conta dessa fala do presidente no vídeo, e então ele faz essa nota longa, que é uma defesa. O governador é uma pessoa do Poder Judiciário, portanto, é uma pessoa que domina as palavras, uma pessoa que conhece a lei, e ele faz, então, essa nota primeira para dar explicações, para, de uma certa maneira, dar publicidade à sua posição, à sua reação com relação a essa operação da Polícia Federal. É preciso que os fatos sejam investigados e é preciso que sejam tomados todos os cuidados para que a ligação entre pessoas e fatos, ela siga rigorosamente o que diz a lei. Porque, senão, neste movimento de balbúrdia nacional e de interpretações que, às vezes, estão muito distanciadas dos fatos, nós poderemos envolver pessoas ou situações, inclusive membros da Polícia Federal, porque aqui, se a gente fala de vazamento, nós estamos falando de descumprimento do dever funcional de policiais federais, que é crime, gravíssimo. Né, Gisele? Exatamente. É crime. E são as pessoas investidas do poder dever de investigação, portanto, elas têm esse privilégio de informação. E elas, então, usando esse privilégio, mal usando esse privilégio, elas estão, então, agindo politicamente, beneficiando ou mesmo prejudicando pessoas, porque a mesma polícia que pode vazar informações é a polícia que pode plantar ou produzir provas falsas. Então, é preciso que essas investigações sejam rigorosas, mas que atenhamos aos fatos e, mais uma vez, o sigilo das investigações é importante. Dar publicidade a todos os atos investigativos, muitos vazamentos, acaba justamente causando esse clamor social, esse julgamento público, esse envolvimento da sociedade, que muitas vezes não tem esse conhecimento técnico e que pode ser um detrator de reputações de pessoas que não são necessariamente culpadas, que não agiram dolosamente, que não têm envolvimento direto ou indireto com os crimes que estão sendo apurados. Então, mais uma vez, faço um apelo para que a Polícia Federal e que todos os órgãos públicos se atentem aos fatos, que tomem todos esses cuidados, e nós também, da mídia, temos essa responsabilidade de trazer essa informação de uma forma técnica mais explicativa, para que as pessoas, então, possam compreender a exigência, o rigor e a preocupação nossa com essas informações e as consequências delas. Muito bem. Achei interessante que os dois concordaram nesse ponto, não entendem que há um envolvimento político Brasília, Rio de Janeiro, nesse aspecto, diretamente em relação à operação de hoje. Não dá para afirmar isso. Até o momento, né? Não pelas dá para afirmar provas. isso. Correto. Porque muitas pessoas prestam atenção só na pergunta e não prestam atenção nas respostas. Os dois debatedores foram a esse ponto. Eu queria ir agora para os argumentos finais. Vou começar com você, Tiago Anastácio, hoje falando aqui no momento final do nosso debate. Tiago. Gotino, obrigado, querido, pelo debate, a Gisele também, minha querida amiga. Acho fundamental nós entendermos, e eu tenho repetido isso muitas vezes aqui, sobre a questão que eu chamo assim porque é um nome técnico ao redor do mundo. René Fleuriot já falava disso na França, os Estados Unidos têm muitos problemas com isso, que é a questão do erro judiciário. O erro judiciário não é só o erro do juiz, é o erro do maquinário da justiça. É o erro que começa com a falsa percepção de um investigador ou com a má intenção de um investigador, com o interesse pessoal de um investigador, que começa uma história já enviesada, e essa história vai sendo construída a partir de versões que muitas vezes são captadas, também é uma outra possibilidade, de forma equivocada ou de forma mal intencionada por um delegado. E isso também já gerou
gerou uma história com um problema em terceira geração que vai chegar para um juiz. E aí 2 pessoas com a capacidade que eu e a Gisele temos irão discutir sobre essa história. Vejam a chance tão pequena de se buscar e de se chegar à verdade quando nós estamos falando de justiça humana. É por isso que nós precisamos ter a capacidade de entendermos o que quer a lei, de não desconfiarmos sem algo palpável em mãos das pessoas que trabalham com a lei. Eu, por exemplo, já vi decisões estranhíssimas, mas eram os meus olhos naquele momento, que depois eu tive a capacidade de olhar e falar, poxa vida, era uma decisão antes do seu tempo, mas correta. Então, paciência, parcimônia, serve por Witzel, serve por Bolsonaro, serve para todo mundo quando nós estamos falando de justiça criminal. Ok. Obrigado, Tiago. Ao mesmo tempo, Gisele. Obrigada. Justiça é igualdade e, portanto, é justamente nisso que devemos calcar nossa atenção, na igualdade de tratamento de todos, na presunção de veracidade das pessoas, da declaração das pessoas, para que, então, elas possam se manifestar, elas possam se explicar, elas possam, inclusive, dar vários depoimentos complementares na Polícia Federal, sem que isso seja interpretado como uma intenção da pessoa de desdizer o que disse antecipadamente. Então, todas as palavras e todas as atitudes das pessoas que neste momento estão envolvidas nessas situações muito peculiares da investigação devem ser levadas em consideração, principalmente o contexto e principalmente a razão dessas manifestações. Então, é preciso que façamos uma análise do antes, do durante, para que possamos, então, conseguir fazer essas ilações e interpretações do depois. Então, quando uma pessoa vem a público e traz este depoimento, nós precisamos ter o cuidado de entender qual é o contexto deste depoimento, por que é que esta pessoa resolveu falar neste momento e não falou antes, por que é que ela se manifesta agora e não se manifestou em situações anteriores. Isso vale para um questionamento, por exemplo, com relação ao ex-ministro Sérgio Moro, isso vale como um questionamento para o depoimento do empresário Paulo Marinho e também da deputada Carla Zambelli. Então, é preciso que tenhamos igualdade com todos e análise desse contexto. Muito bem. Quero agradecer Gisele Soares, Tiago Anastácio. Tiago, inclusive, escreveu uma coisa no Twitter lá que vai dar para fazer um grande debate num fim de semana aqui. Qual? O Scott Pippen, se ele marcasse o LeBron James não seria o LeBron James. Não, quicaria a bola no chão. Não fala uma coisa dessa. Tô te falando, ele não foi. Se o Magic Johnson não conseguiu... Olha, vamos começar a discussão aqui de basquete. Obrigado, Tiago. Obrigado, Gisele. O Tiago Anastácio, apaixonado por basquete. A gente estava conversando sobre isso. Eu achei um absurdo. Eu que comecei a debater com ele. Muito bem. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.